Muitas empresas quebram por decisões mal orientadas. Produtores rurais perdem patrimônio por falta de auxílio jurídico. E muitos empresários deixam dinheiro na mesa. Por isso que hoje eu trago aqui no Especialista Podcast o Dr. Wesley Veiga. Ele vai falar sobre agronegócio, direito bancário e também direito empresarial. E vamos conhecer também um pouco sobre a carreira, sobre a vida dele. Com muito prazer, muita alegria e satisfação, recebo aqui hoje o Dr. Wesley Veiga. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vamos tentar levar o máximo de informação aí para a galera, para ajudar as pessoas, porque, igual você falou, falta de informação é o nosso maior problema hoje. Informação de qualidade. Então, que a gente consiga fazer isso e ajudar quem estiver assistindo, quem estiver vendo o programa. Ok. Show de bola, eu vejo que você tem 15 anos de formação, é casado e também especializado no agronegócio, no direito empresarial e também direito bancário. Mas antes de adentrar aos temas, eu gostaria de saber quem é o Wesley, onde nasceu, onde fez a formação. Conta um pouquinho da sua história. Legal. Eu sou nascido na zona rural, aqui entre Campo Mourão, Farol, Limão-Borê. Então, a minha família é uma família de pequenos agricultores, mexia com agropecuária de leite, né? Então, vivi no sítio até os 17, quase até os 18 anos, e saí de lá para fazer faculdade. No início, o intuito da faculdade era prestar concurso público para polícia. Então, a carreira militar ali me atraía. Mas nesse meio tempo, aí, enquanto eu fazia faculdade aqui no Integrado, em Campo Mourão, a minha namorada acabou engravidando no último ano de faculdade, então acabou mudando todo esse cenário. E aí comecei também a gostar da advocacia. Nós começamos com aulas práticas ali na faculdade e foi uma coisa que me atraiu. E aí, por essa necessidade, comecei a estagiar no escritório e falei, pô, não, eu gosto disso aqui, gosto dessa liberdade da advocacia, e acabei deixando de lado esse sonho inicial aí, que era o concurso público, para me dedicar à advocacia. Legal. Normalmente, pessoal, né, que vem do sítio, né, com a parte mais rural, tende a ir para o agronegócio, né, para a lavoura, sim, enfim. E você já foi ao contrário, foi para a advocacia. Eu fui para advocacia. Mas assim, era engraçado porque eu, né, toco acordeon, toco sanfona, né, vulgarmente dizendo sanfona. E aí todo mundo fala, pô, você tem que fazer agronomia e tal, Isso. né? E aí eu sempre gostei de estudar, sempre fui estudioso, assim. Até meus tios falaram pro meu pai, pô, esse moleque fica querendo estudar. Quem nasce no sítio não pode estudar, não. Tem que ir lá na roça. Meu pai falou, não, pô, deixa o moleque estudar. Tinha essa tendência. Né? Tinha essa tendência. Não, que estudar o quê? Esse negócio de estudar aí é coisa pra quem é da cidade. Quem é do sítio tem que trabalhar. Mas a minha família sempre apoiou, minha mãe sempre exigiu muito que eu estudasse e tal. E até com uns 14, 15 anos ali eu comprava essa ideia. Não, não quero estudar, não. Eu gosto de estudar. Vai estudar sim, não quero saber. E aí, cara, graças a Deus, tomei esse rumo de estudar. E aí saí do agronegócio, mas o agronegócio não saiu de mim, né? Então, dentro da profissão ali, eu continuei seguindo esse caminho. O que mais te chamou a atenção na advocacia, doutor? Olha, são três coisas que assim, me chamam bastante atenção, boas e ruins. Primeiro que na faculdade a gente aprende, acho que 10 ou 15% do que a gente realmente usa na prática. Então, quando a gente cai na prática ali, se você não tiver uma boa orientação, um bom escritório para você trabalhar, e graças a Deus eu entrei num bom escritório, trabalhei por 11 anos nesse escritório, foi o diferencial da minha carreira. A segunda coisa é que nós convivemos com a insegurança jurídica no Brasil absurda. Então, qualquer orientação que você dê hoje, amanhã ela pode não servir mais. Ela pode mudar. Então, e dentro da própria comarca mesmo, às vezes uma vara decide uma coisa, outra decide outra. E a terceira coisa é revolucionar o atendimento. O advogado, infelizmente, ainda a gente tem aquela ideia do atendimento ultrapassado, que você vai ter um escritório bonito, a pessoa vai entrar no teu escritório, vai lá e tal, e vai ser seu cliente por isso. E então eu falo no contexto do advogado, eu tento corrigir bastante isso na minha equipe, no dia a dia, que é o atendimento mesmo. Como qualquer outro tipo de comércio, qualquer outro tipo de empresa, o atendimento é o diferencial. Então, levar informação, transparência, agilidade, responder o cliente, que parece uma coisa básica, mas a gente sempre recebe reclamações nesse sentido. Então, são três coisas que eu penso que são três pilares aí que
que forma um bom advogado. Lógico, além do estudo, né? Sim. De diariamente estar Qualificação. estudando ali, que isso aí é o básico, né? Interessante, hoje nós vivemos um momento, né, pelo menos na minha visão enquanto leigo, né, cidadão aí, muito turbulento, né, na parte jurídica hoje no Brasil, pegando assim de forma ampla mesmo, né, decisões. Agora acabou de ser uma decisão bem polêmica referente ao Flávio Bolsonaro, né, nessa área política, que daqui uns meses a gente já vai ver com muita frequência na internet, né? Hoje, como que você vê o cenário jurídico do Brasil? Olha, eu brinco que cada juiz, e eu tenho amigos juízes, né? Mas cada juiz tem um código de lei embaixo do braço. Então a gente, assim, eu posso te citar uma situação, um caso desse de insegurança todos os dias, mas, por exemplo, esses dias eu tive uma audiência que o juiz não aceitava documento digital. Olha, Não aceita documento digital, tem que estar com o documento físico. Pô, onde está escrito isso, né? Então, caramba, assim, é um entendimento é o dele. entendimento dele, né? Eu já tive uma vez nesse escritório que eu trabalhava, com o doutor Juliano Zanelato, nós fomos numa audiência em Paranaguá, uma audiência trabalhista, e o juiz não deixava fazer audiência se não tivesse terno completo. Olha lá. Então, assim, são coisas que acontecem. E eu tenho um caso até familiar, na época, quando eu comecei a advogar, era muito famoso esse lance da revisional de conta bancária, né? Muita gente ganhava muito dinheiro com isso. E eu entrei com a revisional do meu pai e uma do meu tio. Uma caiu em um juízo, numa vara, e outra caiu na outra. A do meu tio, ele ganhou 300 mil. A do meu pai, ele não ganhou nada. Então, Caramba. assim, mesmo caso, mesmo banco, mesma situação. Então, por isso que eu brinco que, olha, advogado te garantiu o resultado, levanta e vai embora. O cara tá mentindo, né? Na advocacia, então, nada é certeza. Nada é certeza. Nada é garantido, Nada acho que é a é palavra garantido. correta, né? Nada é garantido. Qualquer pessoa que te garanta qualquer coisa, ela está te enganando, porque dentro, hoje, com a nossa insegurança jurídica, com o que a gente tem no Brasil hoje, qualquer decisão ela pode ser mudada amanhã, mudada em qualquer juízo, mudada em qualquer recurso, ou até alteração legislativa. Toda hora as leis estão mudando, e quando não estão mudando, o entendimento das pessoas que aplicam a lei mudam a todo momento, de acordo com a vivência de vida, experiência. Muda, depois volta atrás, revisa, né? Revisa. E assim, sem pretender entrar na questão política do caso, mas o caso do julgamento do Lula é um caso muito interessante, né? Sim, sim. Porque existiu toda uma tramitação, passando por vários juízes, né? Julgando a legalidade do procedimento, e lá em outra instância entendeu por essa ilegalidade do procedimento. Sem entrar, se é culpado, Sim, sim, enfim. Mas é uma coisa que acontece todos os dias. Todos os dias, em todos os ramos, em todas as áreas, trabalhista, criminal, civil, empresarial, enfim, tributário, a todo tempo está acontecendo isso. Então, é ruim para o advogado isso, porque você fica à mercê de toda essa situação, mas a todo tempo está gerando oportunidade para você ganhar dinheiro, né? Porque a cada entendimento desse que muda uma coisa que era solidificada, que era sólida até então, é a oportunidade do advogado fazer daquilo ali uma área de trabalho para ele ganhar dinheiro e poder prosperar dentro daquilo ali. E também revisar outros processos, né? Exatamente. O caso muda, né? Então, hoje X situação ela não é cabível na justiça que eu tenha uma indenização. Daqui uns dias pode acontecer de ter um entendimento, um julgamento lá no céu e fala, não, pô, isso aí é cabível sim. Gera direito de indenização. Aí vai gerar uma oportunidade de que outras pessoas procurem isso daí. Aí que entra a revisão. Aí que entra a parte do advogado. A parte do advogado correr atrás disso. Você disse algo muito interessante, né? Que acontece todos os dias na advocacia. Porém, a gente só vê que repercute, né, os casos aí de famosos, de políticos, né? STF está muito em alta hoje em dia, atuando bastante em diversas frentes, né? Sim. E eu gostaria de que você falasse para a população o que afeta a nossa vida de fato, né? A vida de nós, brasileiros, contribuintes, né? Toda essa coisa jurídica que vem acontecendo no nosso país. Olha, afeta diretamente. Então, eu vou dar alguns exemplos assim, em vários ramos, né? Então, por exemplo, a questão de custo de mercadoria. Por exemplo, nós temos julgamentos que diziam a respeito de imposto, se o imposto incide em cima de determinada mercadoria, de determinada transação ou não. Sim. E aí
às vezes isso é contabilizado e às vezes tem um entendimento que vem e fala, não, ó, pode ser cobrado sim, então isso acaba aumentando o custo da mercadoria. A questão trabalhista é caótica, né? Então, o empregador, o empresário, o empreendedor, ele nunca sabe o que ele pode fazer para se resguardar, por mais que ele faça tudo certo, se tiver uma ação trabalhista, muito provavelmente ele vai ser condenado em alguma coisa, né? Então, você não tem segurança A jurídica. famosa brecha contratual. Olha, e eu vou te falar que mesmo tendo toda a cautela contratual, isso ainda pode gerar problema. Eu brinco, né, que a gente tem contrato de trabalho quando às vezes eu vejo contrato de trabalho de uma folha, né, que às vezes o escritório manda só aquele modelinho e tal. Pô, o contrato de trabalho que eu faço tem 5 folhas, mas ele começou com 2. Sim. Então, conforme as situações foram se colocando, então a gente foi incluindo cláusulas no contrato de trabalho. Oh, mas é certeza que está escrito, está contratado? Não. Provavelmente vai chegar no Justiça do Trabalho e eles vão falar, não, essa cláusula aqui não vale. Então, paga de novo. Oh, você não podia ter descontado isso. Então, essa insegurança jurídica, você nunca... É difícil você precificar qual é o risco do teu negócio. Então, isso aumenta o custo de mercadoria, isso aumenta o custo do negócio, isso gera, vulgarmente dizendo, falência de empresas. Tanto é que no Brasil, a maioria das empresas fecham de 2 a 3 anos de atividade. Quem sobrevive, o cara teve que nadar no oceano brabo para chegar até lá, entendeu? E tem algo interessante, né? A gente que tem empresa, nós temos uma assessoria jurídica. Então direto tá havendo movimentos, né, de alteração de contrato, ajuste dali, ajuste daqui, mudou isso, mudou aquilo, né? E eu percebo, né, eu tenho muitos amigos empresários também, que as pessoas buscam por um advogado quando já está naquela situação difícil, né? Na sua visão, qual que é a importância hoje de uma assessoria jurídica, um respaldo, né, no dia a dia da empresa? Ó, o empresário, e eu vou falar para você empresário agora, você sai perdendo de 10-0 em todos os ramos jurídicos da tua atividade. Por que eu digo isso? Trabalhista, você sai perdendo de 10-0. Você tem que tentar empatar o jogo. Sim. Direito do consumidor, você sai perdendo de 10-0. Você tem que tentar empatar o jogo, né? Questão tributária e fiscal, você sai perdendo de 10-0. Você tem que tentar empatar o jogo. Se você não tomar cautela, mecanismos para que você iguale esse jogo, quando tá nos 45 do segundo tempo, você não vai empatar o jogo. Então, essa é a importância da assessoria. A assessoria, às vezes, dói do bolso do empresário, porque o empresário vê o dinheiro saindo ali, a mensalidade que ele está pagando dói porque ele vê o dinheiro saindo. Mas o quanto esse dinheiro está dando de retorno em diminuição de risco, ele às vezes não consegue enxergar. O cara tem que ter um feeling legal, tem que ter uma noção de negócio legal para ele conseguir enxergar o quanto um negócio errado, um contrato errado feito gera de prejuízo para a empresa. Então, assim, assessoria jurídica não é gasto. Assessoria jurídica é investimento. É diminuir o risco do teu negócio para ter margem de lucro. Porque uma coisa errada pode levar teu negócio ladeira abaixo total. Acabar com a tua... Acabar com a criatividade. Acabou. Porque às vezes você está tendo um lucro ali de 20% mês, um exemplo, né? Aí pega uma causa que arrebenta o caixa da empresa, demora um ano, depende do tamanho da operação, para resgatar. Pô, eu costumo, quando eu começo assessoria de empresa, eu costumo, dependendo do ramo de atividade, na maioria de todos os ramos, né? Mas eu costumo pedir a pólice de seguro. Tem seguro? Seguro do quê? Não, seguro dos teus funcionários, você tem? Olha. Não, eu tenho. Aí teve um cliente lá que tinha uma transportadora. Aí ele me mandou a pólice de seguro. A pólice de seguro dele era 100 mil. Cara, um funcionário dele, transportadora, Deus me livre, morre na estrada em um acidente, 100 mil não dá pra... Não cobre nada. Não cobre nada. Então, assim, o patrimônio dele ia ser tomado, ação trabalhista, ia ter que tirar as coisas do nome, bloqueio de bens, bloqueio de conta corrente, por não fazer uma pólice de seguro decente. Então, é a primeira orientação. Então, aí você vê, vou pagar um segurinho ali um pouquinho mais caro, a 1 milhão, pô, legal, 1 milhão, deixa eu ver aqui. Então, são essas diferenças. Outra coisa,
meu funcionário fica mexendo no celular o tempo inteiro. Eu peguei o cara lá, xinguei todo o cara, no meio de todo mundo. Falei, pô, cara, não precisava. Faz um regulamento interno. Regulamenta a questão de uso de celular, cafezinho da tarde. Compliance, né? Compliance, recebimento de mercadoria no ambiente de trabalho, enfim, tudo isso, o uso de aparelho da empresa, de equipamento da empresa, uso de uniforme, como que vai ser e tal. Então, tudo isso inibe um problema lá na frente. Por exemplo, tive outro caso de um cliente que pagou um treinamento caríssimo pro funcionário. 6 meses depois, o cara pediu demissão, foi para outra empresa que era concorrente. Aí ele veio, não, eu quero descontar do cara. Eu falei, cara, não pode? Não, por que não pode? Não, porque teu contrato de trabalho é uma página, não tem essa previsão no contrato de trabalho. Olha, que então você não pode interessante. descontar. Então, isso são coisas que o empresário evitaria com uma simples assessoria jurídica. E o empresário tem por direito colocar isso em contrato? Tem por direito colocar isso em contrato. Interessante, não sabia. Que investimento, por exemplo, multa de trânsito com o carro da empresa, acidente gerado com o carro da empresa. Enfim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. Dentro do direito empresarial que a gente está comentando, né, me surgiu uma dúvida aqui que eu acredito que é dúvida de muita gente. Né, essa parte do seguro, né, de funcionário, seguro da empresa. Né, às vezes a pessoa tem uma operação pequena, né, pequena, média, ele acha que não é necessário. Na sua visão, na tua experiência, né, quais são os segmentos que você vê como que é necessário mesmo, praticamente obrigatório a empresa ter seguro? Cara, construção civil, serviço de engenharia, serviço de transporte, transportador, enfim, entrega de cargas, isso daí é Primordial, tem que ter. primordial. Segurança patrimonial, tem que ter. Olha, eu acho que esses são principais, atividade de né? mecânica, porque está sujeito a risco, né? Enfim, então assim são atividades que o risco é inerente, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que coloca vendedor na estrada para sair vender roupa. Pô, cara, o Brasil é um dos países que mais mata acidente de trânsito. Então, o funcionário dele, a partir do momento que põe o pé na estrada, tá sujeito a morrer. E é igual o Brico, fala, pô, se você tiver chance, tiver a sorte, né? Não é sorte, é um baita de um azar, uma fatalidade. Mas de envolver outra pessoa no acidente, que seja uma pessoa que ganhe pouco, que não tenha filhos, que não seja casado, você vai pagar sua indenização para a família do teu funcionário. E se teu funcionário matar alguém do outro lado, que tenha 4 filhos pequenos, Nossa. que ganhe 10 mil por mês, que seja casado, e aí? Você vai ter que indenizar esses filhos até os 21, 24 anos, até todo mundo ficar com a renda que o pai tinha. Entende onde começa o problema? Então, talvez um seguro básico, e aí estou fazendo merchan com os corretores de seguro, não. Sim. É uma orientação. É realmente uma orientação. Então, seguro, como assessoria jurídica, não é despesa. Seguro é investimento. Então, tem algumas atividades que não tem como ficar sem seguro. Até tem, sabendo que pode acontecer uma fatalidade, você vai perder tudo que você construiu ali de um dia para o outro. E dentro da assessoria você orienta tudo isso. Eu oriento tudo isso. O Então, empresário ter clareza do que ele vai ter precisa. clareza. A gente faz um checklist inicial, até meio chato, assim. A gente pede contrato, a pólice de seguro, os modelos de contrato de trabalho, telefone do contador, contrato social. O maior problema de uma sociedade, de uma empresa, é quando começa a sociedade, né? Porque sociedade, não é à toa que casamento é sociedade conjugal. Sociedade é igual casamento. Sim, isso Você eu só vai ver o concordo. tamanho do pepino quando ele termina. E a sociedade, seja em 2 amigos, seja o que for, mesma coisa. Então, às vezes começa lá, não, mas eu uso o nome do meu sócio, mas eu vou entrar com o meu trabalho, pô, chegou do final. Normalmente começa informal, né? E começa informal. Então, assim, não ter um contrato de sociedade, um acordo de cotistas, se eu morrer, fica para quem? Como que vai ficar? Você vai pagar para minha família? Não vai. Meu filho pode entrar dentro da empresa? Não pode. Quanto tempo você tem para pagar a parte para minha família? E se eu quiser sair, quanto tempo? Eu posso colocar um terceiro? Não posso. Como que vai ser? Quantas horas nós temos que ficar aqui dentro da empresa? Qual que é a minha função? Qual que é meu poder de decisão? Então, assim, aquela história, tribo que tem muito cacique, na verdade ninguém manda, né? Entra em guerra. Tem que ter um regulamento. Então tem que ter um regulamento. Então, o começo que a gente orienta é isso. E já teve casos assim de a gente falar pro cliente, falar, olha, é interessante, a gente recomenda, não, cara, tá doido. Pô, meu irmão,
eu sou um amigo aqui, a gente é irmão. Desde criança. Não, isso aqui não precisa. Ó, deu um ano, os caras estavam se matando, querendo matar Pô, o outro, entendeu? E aí não tinha o contrato. E aí eu falei, pô, ainda bem que tu falou e tal. Eu falei, cara, eu falo, tem que fazer, entendeu? Então são essas coisas básicas, um regulamento interno, contrato de trabalho, questão de seguro, um acordo entre os cotistas ali, dar uma revisada em contrato social, esse tipo de coisa. Que aí já pedidos, né? Ali para colocar, para quando o vendedor vai fazer pedido, às vezes é pedido a prazo, então a gente revê esses blocos de pedido. Então tem uma série de coisas ali que a gente vai fazendo para conseguir estancar a chance e diminuir o risco de prejuízo. Sim. Antes da gente entrar mais nesse tema, falando aí um pouquinho da sua carreira, né? São 15 anos, né, na advocacia, muitas coisas mudam de forma diária. Você já pensou em desistir? Né? Quais são os seus desafios hoje na tua rotina enquanto advogado? Eu penso em... Não só pensei como eu penso. Eu brinco, né, com os meus sócios, que eu falo assim, olha, na advocacia ninguém tá puro. É um remédio para dormir, é um remédio para acordar e um para não se matar. Porque, assim, essa pressão da insegurança jurídica é o problema. Então, o que me faz... Eu amo minha profissão, amo ser advogado, gosto pra caramba, gosto desse dia a dia e tal, mas a insegurança jurídica que nós temos é o que me faz querer me afastar da advocacia. Esse negócio de não poder te dizer com certeza o que vai acontecer lá na frente, sempre é o depende. Vamos ver o que está por vir. Vamos ver o governo. Eu não sei. Não sei. Mas e se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer, doutor? Cara, não sei. Pode ser que seja isso, pode ser. Não, mas eu quero uma certeza, cara, não tenho certeza. Então, isso é uma coisa que me faz ter vontade de parar ainda. Essa insegurança jurídica, essa falta de padrão nas nossas decisões, na nossa legislação, nos entendimentos, é uma coisa que me faz ter vontade de parar ainda, porque é uma coisa que me incomoda bastante, assim, me adoece um pouco, sabe? Então, isso é o que... Hoje ainda, dentro dos ramos que eu escolhi atuar, né? Ainda tem um lance de um propósito ainda de estar dentro disso, então me sustenta um pouco mais em relação a isso. Mas eu brinco assim que eu quero aposentar com 45. Fala, não, cara, tem que dar um jeito para cada um tem 5, se não ficar bem, não, vou vender coco na praia, não sei o que vai acontecer, mas passou dos 45 não dá mais não, porque é adoecedor essa parte da insegurança jurídica. Infelizmente, eu brinco que quem decide abrir um negócio no Brasil, plantar uma lavoura, nem me entendeu? O cara é louco, o cara tem que ser doido. Nem me fala. Maluco. Quem tiver, eu sempre brinco, né? Quem tem um PJ, pro cara ter um PJ, ele tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? Eu acho tem que ter coragem, não doido. pode ter medo. É meio doido. Ele tem que ser meio doido também. Tem que ser meio doido. Começa o começo do mês lá devendo 15. Já começa devendo. É o que eu sempre falo. Você já começa com dívida, você sai de casa devendo. É uma coisa de louco. É isso aí. Doutor, e o que te motiva, né? O que te dá energia para continuar na advocacia? Olha, primeiro proporcionar uma boa condição de tranquilidade na velhice, né? Não na velhice em si, mas isso. Proporcionar oportunidade para a família, para os filhos, né? Que eles tenham condições de fazer o que eles quiserem, empreender, enfim, que é o que a gente tenta... Tem um exemplo também, né? E hoje, dentro dessa situação do direito bancário, do agronegócio, do empresarial, eu sinto um propósito de ajudar pela minha experiência de vida, pela minha infância e tal. Então eu gosto de estar advogando nessa área porque não é só dinheiro. É propósito mesmo. Parece que eu sinto no meu coração que eu estou retribuindo e ajudando aquela criança, aquele adolescente que morava no sítio, que viu os pais, os avós, os tios passando por tanto problema, por culpa de banco, por falta de informação, todo mundo passando o agricultor para trás, todo mundo colocando aquela pressão, e fazendo que o simples fato ali de não conseguir pagar um banco fosse como se fosse um criminoso que estivesse matando alguém. Ver, né, quando eu tinha 14, 15 anos, eu vi meu pai perdendo um sítio e tal,
por dívida bancária, por falta de conhecimento, por falta de assessoria, né? Porque não precisava na época. Cara, Então, você já isso- passou isso, né? Da família. eu passei isso na família, então eu vivenciei isso. Então, Sim. hoje, dentro do agronegócio, dentro do direito bancário, e eu encontrei esse propósito, então esse propósito é uma coisa que ajudar essas pessoas é uma coisa que me motiva, me dá prazer de estar fazendo aquilo, entendeu? E no direito de empresa eu sou um defensor do empreendedorismo, assim. Então também me sinto muito realizado em ajudar a empresa a estancar esses riscos, a prosperar, a orientar, em participar de reuniões e tal, porque eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Então é uma coisa que eu gosto muito, eu admiro quem é empresário, admiro quem é empreendedor, porque, como nós estamos falando, é um ato de loucura Sim, o cara sim. empreender Não é no Brasil, fácil. não No é Brasil não é fácil. fácil. Então hoje o que mais me motiva é que eu encontrei propósito nas áreas que eu escolhi. Então poderia ter ido pro direito criminal, previdenciário, enfim, mas eu não encontro propósito. Para mim seria um incômodo tá ali. Não Sim. aqui desmerecendo área nenhuma, né? Mas não me satisfaz além do dinheiro. Legal. Até mesmo você comentou que é músico, né? Pô, eu sou. Até poderia ter seguido carreira, talvez, né? Então, não sei, o João Paulo aqui que poderia. Ele é bem melhor que eu, então eu não poderia dizer, mas sim, cara, eu cheguei a sonhar com isso, né? Com a música, né? Então a gente tocou em banda e tal. E quando eu vi que não ia rolar de ser músico, assim, no começo foi meio frustrante, né? Pô, cara, era meu sonho. Eu tinha um sonho de ser músico. Pô, tinha sonho de ser músico, viajar o Bacana. Brasil inteiro aí, tocando. Legal. Mas hoje eu sou extremamente grato, porque muito do que eu sou, muito dos amigos que eu tenho, muito do que é a minha vida, eu devo à música, né? Então, até a questão de network, a questão de prosperidade financeira dentro da advocacia, eu devo à música, porque eu conheci muita gente, conheço muita gente, fiz muitos amigos, assim, pô, A música te ajudou enquanto profissional? muito, muito. Me ajudou muito enquanto Bacana. profissional. Essa humildade de ver que sempre tem alguém melhor que com você. pessoas, né? Relacionamento com pessoas, sabe? Engolir saco. Pô, nossa, engolia sapo, cara. Assim, absurdo, né? Eu lembro uma vez que nós fomos tocar em Cianorte, num rodeio lá. E aí os caras trouxeram uma marmita pra nós, ó. Uma marmitex, né? Marmitex mesmo, aquela de alumínio, assim, e tal, pra gente comer. Pô, não, uma fome, uma fome, uma fome. E aí era só garfinho de plástico. Horrível, aquele mais vagabundo que existia. E a gente foi comendo e foi quebrando os garfos. Aí chegou a hora que não tinha mais. Então só tinha um garfo ainda que tava. Então eu tinha que fazer o quê? Tinha que esperar os parceiros comer pra gente poder pegar o garfo deles e comer o nosso. Então, assim, eu olhava e falei, cara, que humilhação, bicho. Porra, caramba. Então, assim, isso é uma das milhares de lugares que não tinha pra tomar banho. O cara não pagava, atrasava, demorava. Então, Porque o assim. pessoal vê o Gustavo Lima, o Leonardo, acho que é só maravilha, né? Só andar de arte. Não, isso daí eu brinco, é igual futebol, né? Sim, sim. Você vê lá o cara, o Neymar, enfim. Pô, tem os caras aí que jogam aí na Várzea, terceira, quarta divisão, que um sofrimento. É o sofrimento, e é igual a música. Então isso me ajudou bastante na profissão, nessa questão de Legal. me relacionar, de ter essa sensibilidade. E do network mesmo, das amizades e tal, é a coisa que eu mais gosto, assim, que eu mais me orgulho é disso, né? De ir nos lugares, ter meus amigos ainda. E hoje a música, eu vejo que aquela frustração inicial de não ter seguido carreira, na verdade, eu brinco, eu saio da música, eu tento sair da música, mas a música não sai de mim. Então, direto eu tô por aí. Estamos aqui falando, pessoal, de carreira, né? O Dr. Wesley compartilhando um pouquinho da sua história, né? Sobre a música, outras atividades que também ele já teve nesse decorrer do tempo, mas agora se você é produtor rural, né? Se você tem um sítio, uma chácara, enfim, tem essa atividade ou tem algum familiar que tenha, fica nesse episódio que agora a gente vai falar sobre o agronegócio. Ele vai compartilhar também, né, algumas dúvidas que são comuns nessa área. Wesley, fala para mim, o que o produtor rural mais erra em não contratar uma assessoria, né? Qual é o erro mais comum que você percebe nessa área? Olha, para mim são três. Número 1, quando ele vai renegociar com o banco. Assim, ó, deixo a dica para você, produtor rural. Quando você viu a palavrinha renegociação,
antes de assinar qualquer coisa, procura um advogado. Renegociação, recomposição de saldo, aditivo, levanta a Aqui orelha. trabalha muito com o dinheiro do banco, seria isso? Isso, Produtor rural. porque o que acontece? Quando você precisa renegociar uma dívida, você já estava devendo, não conseguiu honrar aquele saldo devedor. Então já tem juros, já tem multa, já tem uma série de coisas ali. Você está prorrogando, está rolando essa dívida para frente. Meu irmão, se você não souber o que você está assinando, o que isso impacta na tua vida financeiramente, o que isso impacta no próximo ano, você só vai levar o problema para o outro ano, às vezes com uma garantia, aumentando garantia, aumentando o valor da dívida, aumentando os juros. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se dá por vencido, inseguro e proagro. Os agricultores têm a cultura de deixar para lá. Ah, eu paguei o seguro não me pagou. Ah, mas deixa quieto isso daí, não quero mexer não. Então, assim, vai atrás. 60%, 70% das negativas de seguro e proagro são revertidas na justiça. Essa é a realidade. O agricultor pagou por isso, ele não está fazendo nada de errado. Ah, mas eu tenho medo do banco. Não precisa ter medo do banco. Essas ações não são contra o seu banco. Essas ações são contra a seguradora e, no caso do Proagro, elas são contra o governo. Então, ela não envolve o banco, justamente porque a gente tem conhecimento e por experiência própria de que o agricultor precisa do capital de giro do banco, precisa do custeio agrícola, precisa do investimento, então ele tem que manter relacionamento bancário. Então a gente não entra, pelo menos nas minhas ações, eu não entro contra o banco. Eu entro contra a seguradora ou contra o Banco Central. Então, segundo ponto é esse. E terceiro ponto, procure um advogado antes da sua dívida vencer. Você está com a dívida ali que vai vencer, não vai conseguir pagar, não caia naquela conversa do gerente. Não, vem aqui. Depois que vencer, a gente vê o que faz. Depois que vencer, a gente vê o que faz. Não. Procure antes, porque o produtor tem direito, pela legislação e pela jurisprudência hoje, que é o entendimento da justiça, que ele tem direito à prorrogação do débito rural. Então, se ele fizer o procedimento correto antes do vencimento, ele tem direito a pedir esse alongamento da dívida na justiça. Então, deixar para a última hora, deixar para procurar o advogado só depois que deu tudo errado, é um dos grandes erros. É aquilo que a gente falou, né? Você vai ter que buscar pelo empate, né? Isso daí. Você tem que buscar pelo empate. Então, assim, para as seguradoras, para os bancos, até para o próprio governo em relação ao Proagro, né, que é o Banco Central que administra, compensa eles sacanearem o produtor. Porque o produtor rural, ele não quer briga com ninguém, ele só quer plantar a roça dele ali. Então, a cada 1.000 pessoas que eles negam ou que eles fazem uma coisa errada, um vai para a justiça. Vai dar problema. Um vai para a justiça. Os outros 1.000 engole seco e aceita o resultado. Então, para eles, se eles tiverem que pagar para esse um que foi para a justiça, compensou. Eles não precisam mudar o contrato, não precisam fazer nada diferente, porque 999 ficou pelo meio do caminho, achando que ele não tinha direito, que era besteira mexer, porque o vizinho falou, porque o gerente do banco disse, porque isso e aquilo, que eu tenho medo do banco e tal. Então, vai atrás do seu direito. Vai atrás do seu direito, porque você tem direito, mas precisa estar bem assessorado por um advogado que entenda. E isso é uma coisa muito importante. Cada macaco no seu galho. Meu pai e minha mãe, quando foi aposentar, eu contratei uma advogada previdenciarista para eles. Sim. Eu não sei fazer previdenciário. Eu não sei nem como é que entra no INSS. Isso é importante, hein? Então assim, criminal. Eu não sei fazer criminal. Eu não sei nem como é que entra na delegacia. Então, cada um no seu galho. Cada especialista. Procure um especialista. Exatamente. E você percebe que muitos agricultores, eles não entram na justiça pelo direito. É por medo ou é por falta de conhecimento mesmo? Ou um pouco dos dois? Primeiro por medo. A maioria por falta de conhecimento. Né? Apesar que hoje tem internet, TikTok e tal, Instagram, então o pessoal... Chat. Mas o agricultor gosta muito de ficar vendo vídeo curto ali, né? Então, tanto é que bastante coisa chega através de vídeo de TikTok, Instagram e tudo mais. Mas a falta de conhecimento é proposital. Então, as cooperativas deveriam levar conhecimento para o agricultor, os sindicatos deveriam levar conhecimento para o agricultor sobre os direitos, né? As confederações e tudo mais.
e não levam, ou levam pouco. E os que têm conhecimento é por medo. Porque aí tem os mitos, né? Olha, se você entrar contra um banco, você nunca mais vai conseguir pegar crédito em nenhum banco do país. Mentira. Lógico, aquele banco ali, ele vai dar um jeitinho de te cortar. Tem um pouco mais de Mas dificuldade. o sistema bancário é gigante. É que os agricultores são da época que só o Banco do Brasil fazia crédito rural. Entendeu? Então, só o Banco do Brasil faz, entrei contra o Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai me cortar. Provavelmente vai. Mas tem Bradesco, tem Sicredi, tem Cicobi, tem Cressol, tem muita Unipar. gente oferecendo Cara, crédito, né? muita gente oferecendo crédito, né? Itaú agora entrou no crédito rural. Então, é, vem a falta de conhecimento e o que tem conhecimento tem medo. Porque acha que se ele entrar, ele nunca mais vai conseguir financiar no banco. E isso é uma mentira. E é uma fatia muito interessante, porque se a maioria, não vamos falar todos, porque muita gente nova vai pegando como herança do pai, né, da família, vai tocando o legado, né? Normalmente os idosos, né, o pessoal mais antigo, você percebe que eles têm a fatia maior que tem medo, ou tem um certo tipo de preconceito contra advogado. Como que você vê isso? É mais o medo mesmo. É mais o medo. O agricultor, ele... E eu falo isso com propriedade, assim, porque a minha mulher até briga comigo até hoje, porque como eu venho dessa educação, venho dessa criação da roça, ela fala, pô, que advogado é esse que não faz contrato? Eu falo, não, tá combinado, né? Então, então o agricultor tem muito isso, tá combinado. Ele tem aquela relação de confiança, o fio do bigode ali vale muito. Sim. E isso é nosso, né? Eu falo que é nosso porque eu vim daí e não esqueça minhas origens. Mas o principal é o medo. Ah, mas o banco, mas o gerente é meu amigo, mas eu não vou conseguir mais financiar, mas e se? E aí eu tenho vários casos que o cara entra e fala, pô, bicho, quanto dinheiro eu já perdi. Olha. Nossa, quanto dinheiro eu já perdi, já deixei na mesa de seguro que foi negado, pro agro que não me pagou, banco que me meteu o juro lá em cima e eu não fui atrás, ou agora que eu fui atrás, mas assim, é 10% do que já aconteceu na minha vida. E esse trabalho, doutor, de assessoria para o produtor rural, ele é só para o grande ou ele atinge também o pequeno e o médio? Na nossa região, o pequeno e o médio são 90% dos agricultores, né? Então ele é cabível para todo mundo, porque qualquer lavoura, mesmo que pequena, o custo de implantação dela é muito alto. Então hoje a gente tem um custo de implantação anual aí mais ou menos de R$ 10.000 por hectare. Então 20 hectares é uma propriedade, 10 hectares é uma propriedade pequena. Assim, Caramba, mini propriedade, Sim, né? Para produzir, né? Para produzir. Então, 10 hectares vezes R$ 10.000 são R$ 100.000, né? 20, 30 hectares para produzir são R$ 300.000. Isso sem contar juros, seguro, enfim, uma série de coisas. Então, por isso que essa assessoria, essa atuação do advogado no agronegócio, ela cabe para o pequeno, para o micro, para o pequeno, para o médio, para o grande, para a empresa do agronegócio que vende. Então ela consegue incorporar a assessoria jurídica, ela consegue incorporar toda a cadeia. Porque o agricultor ele fatura como uma empresa de pequeno e médio porte, mas a administração dele é como o pai dele fazia 50 anos atrás, entendeu? Então esse é o problema ainda, é um problema da falta de informação muito grande que a gente vê. Nós sabemos que hoje uma dívida ela não começa grande, né? Na sua visão ali, aonde que ela começa? Olha, Ela não nasce grande. ela né? não nasce grande, né? Ela não nasce grande. Então, é entender a taxa de juros, entender o que é um juro capitalizado, que é o juro sobre juro, entender o que é um custo efetivo da operação, entender o que isso representa lá na frente, pedir para o teu gerente do banco fazer uma projeção de parcela para você, entender o que está sendo cobrado. Então, por exemplo, uma pegadinha grande que a gente tem. Você vai lá fazer um financiamento, não, juro de 0,6 ao mês mais CDI. A pessoa fala, pô, 0,6 ao mês? Não, CDI é uma correçãozinha. Cara, CDI agora chegou a bater 15%. Sim. Aí você pega 0,6 ao mês, vai dar 7,2 ao ano, mais 15% é 22% ao ano. Esse é o cálculo. Capitalizado vai subir para 24%, 25% ao ano. Então, se você pegou R$ 500.000, mais 20%, ele vai para 25%, ele vai ali para 650. Então, você não vai ter que pagar
500 mil reais, você vai pagar 650. E aí o cara produz, planta, achando que ele vai ter que pagar 500 mil 500 mil. reais. Eu tive um caso de um agricultor esses dias que me chamou a atenção. Eu cheguei nele e perguntei, falei, viu, quanto que você tem de operação a vencer esse ano no banco? Ele, não, tem uns 800 mil. Falei, você tem 800 mil de operação a vencer? Não, tem 800 mil de operação a vencer. Se a gente prorrogar essa parcela aqui de 400 mil para o outro ano, te ajuda? Não, me ajuda. Aí fui conversar com o gerente dele. E conversar vai, conversar vem, e o gerente falou assim para mim, doutor, você sabe quanto que ele deve aqui no ano para pagar esse ano? Aqui no banco para pagar esse ano? Aí eu falei assim, ele falou que é uns 800 mil. Eu falei, não, cara. Ele deve 1.800.000 com compromisso financeiro para esse ano. Então, assim, 1 milhão cara, a mais do que ele imagina. do que ele imaginava. Imagina. Então assim, entendeu qual que é teu compromisso financeiro, fazer um cronograma financeiro, um fluxo financeiro adequado, é o primeiro passo para tua dívida não virar uma bola de neve. O segundo ponto chegou no ponto de ter que renegociar, ter que prorrogar essa dívida, reparcelar, aí, meu irmão, aí que você precisa entender, porque aí é juro sobre juro, multa, taxa, tarifa administrativa, seguro prestamista, IOF, enfim. Então, assim, a tua dívida praticamente dobra. Sim. Então, é aí que as coisas começam a se complicar. Na minha visão, né? Então o grande feeling está ali na captação, né? É isso aí. Então esse trabalho vocês também realizam. Na hora que o produtor está precisando de um giro, de um capital, né? Então o interessante, falando por mim, pelo que eu compreendi, não é diretamente ir ao banco. Seria interessante, antes de ir ao banco, procurar uma ajuda para saber como captar, analisar as taxas. Esse trabalho vocês também oferecem? A gente oferece. Eu penso assim, que ele pode ir direto no banco, porque a gente não tem esse trabalho de indicação ou de orientação Sim, ali de fonte de recurso, né? É de onde ele tirar o recurso. Mas antes de assinar o Perfeito. custeio, que ele entenda, Antes de assinar o contrato, antes de revisar. assinar o contrato, que ele entenda qual que é o compromisso financeiro que ele vai ter Legal. por ano. E aí fazer. Para você ter uma ideia, muitos produtores eles não sabem o custo de produção deles. E aí, assim, não só produtores, mas eu já peguei, por exemplo, projeto de custeio, né? Onde o próprio projetista não colocava o custo de produção correto. Então, o que o produtor entende como custo de produção? Semente, defensivo, adubo, colheita e óleo diesel. Acabou. Então, ele não coloca manutenção da máquina dele, a hora de trabalho dele, o juro do dinheiro que ele está pegando no banco, o custo do seguro, o custo de oportunidade da terra, porque se for terra própria, ele tem que colocar o custo de oportunidade, porque ele poderia estar arrendando e recebendo, então ele tem que colocar aquele custo ali. Então é comum que eles cheguem no escritório e eu falo assim, qual que é teu custo para a gente fazer um alongamento de dívida? Qual que é o custo da tua lavoura? Os 70 sacas aí por alqueire, 70 sacas por alqueire. Eu vou somar das 110, fora arrendamento, fora custo de oportunidade. Então, 110, não, 110. Imposto, você tem que pagar imposto, tem a tua máquina que estragou, tem a diária do teu funcionário, tem a energia elétrica. Enfim, tem uma série de coisas que você tem que muito colocar. mais despesa, né? Tem muito mais despesa. Então, essa falta de margem, de projeção, do que realmente ele tem que pagar, quanto ele vai ganhar e qual é o custo, é o maior problema. Então, aí que entra a assessoria. Trabalho. É aí que entra o trabalho. E hoje, na sua ótica, né? Fazer uma pergunta aí que eu já escutei. Hoje vale a pena, né, trabalhar com o dinheiro do banco ou trabalhar com recurso próprio e aplicar o dinheiro? Hoje vale a Dentro pena. do agronegócio. Hoje vale a pena trabalhar com recurso do banco. Tá? Vale a pena trabalhar com recurso do banco. Por quê? Porque nós temos taxas ainda hoje de 8% ao ano, 9% ao ano, né? Depende da linha de crédito ali, 5%, 7%, algumas 12%. Então, passou de 12%, já começa a ficar interessante você trabalhar com recurso próprio. Porque hoje nós temos aplicações financeiras que elas rendem mais do que 12%. Agora, menos de 12%, ali, compensa trabalhar com o recurso do banco, Bom. né? Porque aí você aplica teu dinheiro numa rentabilidade de 12, 13, 14, 15%, que hoje a gente consegue essa Sim. rentabilidade, e capta o dinheiro ao juro menor que 12%. Agora, quando o custo do teu financiamento, o custo do teu juro, ultrapassa 12% ao ano, aí você vai trabalhar com o teu dinheiro. Aí não compensa pegar no banco, porque daí o banco... Boa. Qual que é o maior problema do banco?
Hoje é garantia. O sistema bancário está estrangulado pela crise do agro. Então, eu brinco que se você não tiver garantia, nem pisa dentro do banco. Nem entra, que os caras não vão te A financiar. garantia entra a terra, o patrimônio. Entra o patrimônio. E aí o banco, logicamente, faz da maneira mais segura possível, que é a alienação fiduciária. Sim. Que não precisa nem de processo judicial, que através do cartório já consegue tomar o patrimônio e mandar para leilão. Então, já que você vai ter que se submeter a esse risco de dar teu patrimônio em garantia, ele realmente tem que compensar. Se você tiver recurso próprio, trabalhe com teu recurso próprio, você não precisa de garantia e tal, você só vai perder teu dinheiro. Fazer uma boa negociação, hein? Mas o agricultor é difícil ele ter recurso próprio, porque o agricultor vem estrangulado, com margem estrangulada, com problemas climáticos há muito tempo. Então hoje são poucos que têm. É cultural que a gente Sim, trabalha com o plano safra, né? Antigamente até percebi um movimento das pessoas de outros segmentos, né, arrendando terra para produzir. Né? Dentro desse cenário, qual que é o conselho que você dá para esse tipo de, vamos dizer assim, investidor, né, que quer fazer uma renda extra? Olha, hoje é uma atividade extremamente de risco. Nós temos, na verdade, a agricultura em si é extremamente de risco, né? O nosso plano safra, e aí, mais uma vez, não falando de política, mas nosso plano safra é uma vergonha. Quem não entende, quem acha que o leite nasce na caixinha e que o arroz nasce dentro do pacote, acha que o plano safra é uma caridade que o governo está fazendo para o agricultor, que o governo está dando dinheiro para o agricultor. O governo não dá nada para E o governo não dá nada para ninguém. O governo empresta para o agricultor tem que devolver com juros. E aí quem não entende mais ainda fala, não, mas quando o agricultor perde, o governo ajuda. Não ajuda. Quem que é o agente é o banco, e o banco vai tomar o patrimônio do agricultor. O governo não vai securitizar ninguém, o governo não vai... o cara lá que tem uma área de 10 alqueires, 15 alqueires, que é pequeno agricultor, o governo não vai, opa, pera lá, você teve dificuldade de produção? Então não precisa me pagar, não. Eu vou dar o dinheiro para o banco aqui, você fica tranquilo, vai continuar produzindo para a gente gerar riqueza para o país. Não. O governo fala, bicho, você pegou o dinheiro, se lasque. Vai perder a garantia para o banco. Então, plano safra não é caridade. Plano safra é dinheiro emprestado. O governo está emprestando. E sabe o que é o pior? Que o banco, a maneira do banco ganhar dinheiro com o plano safra é te empurrando produto. É te empurrando juro, fundo de capitalização, previdência privada, consórcio e tal. Então, é tudo combinado. Prestamista. Então, o governo disponibiliza o dinheiro para o banco para repassar um juro barato, mas deixa o banco fazer o que quiser em relação a te enfiar seguro, te enfiar consórcio, um monte de coisa. E se você não conseguir pagar, você vai perder a tua propriedade. Isso, né? Até gostaria que o doutor deixasse bem claro para o pessoal em relação a esses produtos bancários que o pessoal tenta empurrar, mas para a gente conseguir o plano, era bom você ter um consórcio, que é relacionamento com o banco. O que a lei diz sobre isso? O produtor é obrigado a contratar esses produtos ou não? Então, eu vou falar agora o que a lei diz, o que a prática diz. E aí a gente entra naquele ponto, que nem sempre o que a lei diz serve para a pessoa. A lei diz que é uma operação casada, que você tem direito a não comprar esse produto, a não aderir, e que o banco é obrigado a te fornecer o crédito ali, independente desse tipo de coisa. O que a prática diz? Se você não comprar esse produto, o banco não vai te dar o crédito. Vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. E o banco não vai falar para você, olha, eu não vou te dar o dinheiro porque você não está querendo comprar um consórcio. O banco vai olhar e vai falar assim, olha, na nossa análise aqui de capacidade de pagamento, não é suficiente. Olha, sua garantia não se mostrou viável. Sim. Olha, nós não temos recursos aqui, nós temos que esperar um tempo. Então é isso. Se você não comprar, você não vai conseguir obter recurso. Isso. E aí, o que a nossa querida justiça faz? O que o nosso querido judiciário faz? Quando você vai demandar uma ação judicial, depois de assinado o contrato, para extirpar essa cobrança, para devolver esses valores pagos, seguro de vida, consórcio, fundo de capitalização, tudo isso que é enfiado no agricultor, no empresário, ou até na pessoa física, quando ela vai financiar um carro, qualquer coisa assim, o judiciário fala assim, mas por que você assinou o contrato? Você assinou, então você concordou, então você não tem direito
a devolver. Então, assim, o problema, como diz o ditado, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Como diz os atendentes, é reciprocidade. É isso daí. Então, A palavra que usou é a palavra bonita, né? palavra bonita. Então, quem não entende, quem olha ali, acha que é uma maravilha. Não, mas a pessoa assinou porque quis o contrato. Não. Se você foi num banco hoje, na sua vida, pegar um dinheiro emprestado, você vai saber que você engoliu um monte de coisa, não é porque você quis, é porque você precisa captar o dinheiro. E se você não pagar aquilo lá, você não vai captar. Ela tem o direito, depois, né, de conseguir o crédito, até pedir o cancelamento, Sim. né? Mas aí entra o outro ponto, né? Conseguindo provar, consegue cancelar sem pagar multa. Ela vai conseguir ser reembolsada desses valores que estão embutidos no financiamento. Então, por exemplo, um seguro, um fundo de capitalização, um consórcio, alguma coisa assim, ela vai conseguir demonstrar que aquilo foi feito de uma venda casada e restituir o valor. Porém, ela vai perder relacionamento com o banco. Exato. E aí a gente volta naquela história. Entrou contra o banco, você perde relacionamento. O agricultor não quer perder relacionamento, o empresário não quer perder relacionamento, porque ele tem a facilidade dentro do banco. Então, até onde vale a pena eu ganhar 5, 6, 10, 20 mil de volta, mas perdi o relacionamento com o banco onde eu preciso captar recursos. Então, no fritar dos ovos, o agricultor, o empresário, ele fica com a faca no pescoço, né? Então, por isso que eu gosto de advogar em direito bancário. Exatamente. Eu acho Tem muita informação. uma sacanagem o que fazem aí. Entendeu? Tem muita informação que o pessoal não sabe mesmo, né? Não sabe. Muito restrita. E o governo também, através da nossa mídia tradicional, né, que eles dominam, eles também não fazem nenhum tipo de sacrifício para informar a população. Porque também são grandes interessados, né? Com certeza. E a gente vê grande parcela da população acha que o empresário e o agricultor é inimigo do povo. Que o produto está caro porque é o agricultor que está subindo o preço, que o produto está caro porque o empresário que é ganancioso, que o agricultor é rico, que o agricultor é aquilo, que o governo ajuda, que o plano safra é caridade. E as pessoas não têm a mínima noção. O cara nunca foi num banco pegar um financiamento, o cara não sabe como funciona o sistema bancário. Entendeu? É complicado. É Isso aí complicado é demais. isso é direto, né? É complicado Essa demais. parte do Proagro, né? Do seguro. Eu até anotei uma pergunta aqui. Mas quando esse seguro não funciona, é o fim da linha? Não é o fim da linha. Mais de 60%, 70% dessas negativas a gente consegue reverter na justiça. Mas o agricultor acaba achando que é o fim da linha. É aquela história de 1.000, um procura a justiça para reembolsar. E 999 fica para trás e aceita o resultado, deixando o dinheiro em cima da mesa, tirando o dinheiro da própria família, o dinheiro que ele podia trocar de carro, comprar um maquinário melhor, investir numa máquina da empresa, colocar um capital de giro. Ele, deixa para lá isso daí. Por falta de conhecimento, por medo, ele acaba deixando. E é direito dele. Então tem muito dinheiro, tem muita gente que perdeu muito, 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 muito dinheiro por deixar para trás seguro, Proagro, juro, venda casada, enfim, uma série de O que coisas. o seguro cobre e o que ele não cobre? Depende do tipo de apólice que você contrata, né? Então, ela tem a cobertura básica, né? Que é seca e alguns eventos climáticos. Aí tem uma cobertura estendida, que daí é tromba d'água, seca. Tem outras que cobrem até doença, enfim. Tem Depende do que contrata. do que você contrata, tá? Legal. Eu anotei uma pergunta aqui, doutor, sobre a revisional de juros abusivos, né? Quando faz sentido e quando não faz? A revisional, nós tivemos alguns momentos que revisional era batata, era entrar e ganhar dinheiro, Sim. né? Mas isso, o judiciário, pelo lobby bancário e os bancos devem ter descido muito dinheiro no judiciário e também no Congresso Nacional para que algumas coisas foram mudando e isso foi se restringindo. Então, para que a gente saiba se existe juro abusivo ou não, nós precisamos do contrato e do extrato da operação ou extrato da conta corrente. Aí, com isso, a gente vai fazer um cálculo e verificar se esse juro configura um patamar abusivo ou não. Se ele configurar um patamar abusivo, ok, a revisional faz sentido. Se ele não configurar um patamar abusivo ou um patamar em pouca abusividade,
aí acaba não valendo a pena. Vai ser só despesa, tanto para o cliente como trabalho perdido para o advogado. Porque se vê muito, o pessoal comenta, não, todo financiamento ele é abusivo. Depende. Não é. Hoje, o entendimento hoje, nós estamos falando hoje, né? Então, julho de 2026. Então, hoje, o entendimento é que abusivo é o juro que é o dobro da média divulgada pelo Banco Central. Então, o Banco Central coloca lá que a média de um financiamento de veículo é 1,7. Só é abusivo se o contrato constar acima de 3,4. Então, só se for acima do dobro. Então, por exemplo, essa semana eu peguei um contrato ali que o juro efetivo dava 5,2 no financiamento de um caminhão. Então, Normalmente, abusivo. o pessoal passa somente a quantidade de parcelas e o valor da mensalidade, né? Isso daí, isso daí. E o capital financiado, se tiver uma troca ali também, muitas vezes nem é falado, né? Não, esse caso em específico era um caminhão de 150 mil, o cliente entrou com 40 e o banco disponibilizou 110, financiado 110. Aí, além disso, o banco colocou 35 mil de outros produtos a serem financiados. Seguro prestamista, seguro não sei o que, taxa disso, taxa daquilo, avaliação não sei na onde, registro do contrato, enfim. Os caras inventam. Inventa um monte de coisa. E além disso, juro de 5% em cima do contrato. Então, quando eu fiz o cálculo, a parcela que era 6 mil e alguma coisa, ela caiu para 2.800 e algo assim, entendeu? Ah, doutor, certeza que vai reduzir para 2.800 e alguma coisa? Não. Nós vamos depender do judiciário e da posição que vai existir quando for julgar o caso. Porque uma coisa é quando eu entro com o processo hoje, o entendimento de hoje, mas o que vale é o entendimento de quando o juiz vai julgar a nossa situação. Então, se demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que vai valer é o que está lá na frente. Eu tenho um caso bem curioso, que eu entrei com uma ação contra a BV Financeira. E chegou na audiência de conciliação, a BV fez uma proposta de acordo. E eu era advogado iniciante e tal, e eu falei pro meu cliente, não aceita. Essa proposta é horrível, nós vamos ganhar mais lá na frente. E esse processo ficou rodando. Quando saiu a sentença, a justiça tinha mudado o entendimento. E meu cliente perdeu e ficou sem nada. Perdeu. Pô, o cara ficou louco comigo. Pô, mas por que você não pegou aquele dia? Eu, poxa, cara, eu te pago o valor que eles ofereceram lá. Aí o cara ficou com dó de mim. Eu tava começando a carreira, o cara falou, não, deixa esse negócio quieto aí, não vai me fazer falta, não. Então, infelizmente, é assim que funciona. E quando você escuta assim, doutor, a lei do Brasil é muito demorada. E, olha, eu tento ser muito transparente em relação a isso, já perdi muito cliente por isso, e já salvei muito advogado colega por isso, porque às vezes as pessoas vêm até mim e falam assim, não, eu quero trocar de advogado porque meu processo está demorando demais. Tá demorando demais, mas o que aconteceu no teu processo? Aí, não, porque tá demorando, porque faz 3 anos. Eu falei, não, bicho, 3 anos não é nada. Tá 3 começando. anos tá começando. Vai lá, aí eu entro no processo, olho e falo, cara, teu advogado tá trabalhando aqui, tá peticionando, tá tudo certinho, beleza, né? Fala com ele aí. E aí é um erro de nós, advogados, que talvez a gente deixa a desejar nesse lance da informação, né? De dar essa satisfação pro cliente, porque realmente a gente não consegue. Então, até ficou uma dica para os programadores, desenvolvam um sistema de pós-venda de atendimento contínuo ali, de atualização processual para o cliente, né? Então, eu já perdi muito processo por isso, porque o cara fala, não, mas eu preciso receber dentro de 1 ano. Eu falei, cara, não tem como. No mínimo 3. Ah, mas eu fui lá no fulano falou que é rapidinho e tal. E eu falei, fulano tá mentindo para você. Aí o cara some. Aí eu digito o CPF lá, eu chego, o cara entrou com o processo. Mas aí, geralmente, depois dos 3, 4 anos que ele viu que eu que tava falando a verdade, não fulano, ele volta. Eu falo, pô, cara, o cara me sacaneou. Eu falei, cara, não tem como. Então, advogado milagreiro não existe. Existe, mas é mentiroso também. Não faz um milagre, não. E qual que é o maior erro, né, na sua visão? A gente comentou muito, né, sobre o agronegócio, sobre seguro, crédito, erro do produtor e o empresário que ele está afogado em dívida. Qual que é o principal erro que eles cometem hoje em dia? É não procurar assessoria jurídica, tentar resolver sozinho. Cada um entende de uma coisa. É isso.
né? Então, até a Bíblia diz, né, Provérbios e tal, procurai sabedoria. Então, Sim. a sabedoria, ela não é só a sabedoria divina, também é, mas é sabedoria com especialista, né? Então, por isso que o nome é o especialista, né? Saber respeitar a sua área de A atuação, sua área né? de atuação. Então, minha lavoura não está produzindo. Cara, contrata um agrônomo. Paga um agrônomo para ir lá. Não deixa ser atendido só pelo vendedor de insumo ou só pelo agrônomo da cooperativa que atende 1.000 pessoas. Paga uma consultoria. Ah, minha empresa, o caixa tá debilitado. Cara, paga um consultor financeiro. Aí o consultor financeiro vai chegar lá, o cara paga o aluguel da casa, a mensalidade da escola do filho, o seguro do carro, tudo no caixa da empresa. Qual que é teu prolabore por mês? Ah, não sei, conforme vou precisando, eu vou tirando Vai aqui. tirando. Esse é o maior erro de empresa que eu vejo quebrar, é esse. O cara não tem um limite de retirada. Conforme ele vai precisando, ele vai sangrando a empresa, vai sangrando a empresa, vai sangrando, 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 Quando sangrando, vê, já sangrando. tá no... Na hora que vê que ele precisa de capital de giro, o mês que não vendeu bem, o mês que teve uma indenização, teve um produto que deu problema, alguém, o vendedor, que é o principal vendedor dele, ficou doente, não vendeu, Inadimplência. inadimplência, o cara não tem mais dinheiro. Então, assim, eu sou empresário, então vou ter um carro bom, uma casa boa, vou pagar o clube, vou. Então, o cara vive. A empresa fatura 20 mil, vou viver como 20 mil. Não. Cara, se a tua empresa fatura 20 mil, você tem que viver como alguém que ganha acima. Perfeito. Essa é a realidade. Então, o maior problema é esse. E do agricultor também é não investir na terra. Quando sobra dinheiro, nós temos a cultura, e aí o próprio marketing nos vende isso, né? Do maquinário novo, Reinvestir. da caminhoneta, né? E tudo mais. O agricultor não reinveste na terra. Ele não faz capital de giro próprio. Ele não guarda dinheiro próprio. E aí ele fica dependendo 100% do crédito rural. 100% crédito rural, juro alto, garantia agressiva, risco alto. Então, deu problema, o cara vai perder o E, patrimônio. e hoje a gente que eu tenho empresa, né, percebemos, né, que a margem de lucro ela está muito estreita, né? Cada dia mais é o telefone, é a internet, é o seguro. Então tem muita coisa para o empresário pagar. Então é margem estreita. Se você sobe, não consegue repassar, não consegue vender. Então, essa é a dificuldade hoje do. Eu tinha um cliente que uma vez eu gosto de conversar com pessoas que ficaram bem-sucedidas, assim, que começaram do nada e ficaram bem-sucedidas. E eu comecei a conversar com ele, falei, pô, como que você fez, né? O que aconteceu na tua vida para ficar rico? Ele falou, cara, a primeira coisa é que eu fiquei rico depois dos 50. Até os 50 Ah lá. eu trabalhei Chegar. igual um camelo, Tô com 35. né? Trabalhei igual um camelo. Ele falou, mas na minha época era fácil, porque imposto, eu fazia um livro, um caderno lá, era um livro caixa e levava o imposto. Então, não tinha sistema eletrônico, não tinha nota fiscal eletrônica, não tinha cupom fiscal, não tinha nada disso. Então, eu fazia isso. O meu funcionário, eu dava 3 funções pro cara. O cara varria a loja, vendia e chegava no final, fazia vitrine. Ele falou assim, hoje não, se eu fizer isso dá desvio de função, então tem que ter 3 funcionários, tem que ter o estoquista, o vitrinista e o vendedor. E o zelador Faz ainda sentido. para varrer. Então, isso estrangulou margem. Então, hoje, o negócio não admite desaforo, não admite amadorismo. Tanto o empresário quanto o agricultor não se admite amadorismo, não admite desaforo. O problema maior, na minha visão, é que a mão de obra, né, não falo de forma geral, mas na grande maioria, ela tá uma mão de obra ruim e cara. E cara, e você tem que pegar para fazer isso acontecer, né? Hoje você tem que tornar alguém bom. Então Treinar, né? você tem que treinar, eu brinco que você tem que colocar o gostinho de sangue na boca do tubarão, mas se ele não for tubarão, não adianta você colocar gosto de sangue na boca dele. Então, por exemplo, eu mesmo quando vou contratar alguém, mas eu não tenho experiência, cara, não tem problema. Você tem vontade? Tem tesão de fazer o negócio acontecer, mudar de vida, prosperar? Tamo junto. Vem pra cá que nós vamos fazer. Tanto é que a maioria das pessoas que eu contrato, para não dizer 100%, são pessoas que
precisam trabalhar e também é um propósito meu de ajudar que elas mudem de vida. Mas tem que ter vontade. Então hoje você não vai ter o colaborador pronto. Você vai ter que dar Vai ter que treinar. treinamento, vai ter que remunerar bem, vai ter que pagar a participação, vai ter que mudar o que era há 20, 30 anos atrás. Então é diferente. E isso estrangula a margem. Treinamento Exatamente. estrangula a margem. Investimento, né? É investimento, né? Então, tudo isso está diminuindo a margem. Então, pagar um comissionamento, uma bonificação de final de ano, participação de lucros e resultados, né? Gastar com uma boa assessoria, com um bom consultor, com uma agência de muita marketing. coisa envolvida dentro da operação. É muita coisa envolvida dentro da operação. Então, isso aí estrangulou margem. Assim, eu tenho um cliente produtor que essa semana ele planta aí uns 300 hectares, né? E aí ele teve um problema na lavoura agora com um vizinho lá e tal. E eu falei assim, não, fala pro teu agrônomo falar comigo. Ele, não, mas eu não tenho agrônomo, eu faço tudo por conta. Pô, cara, 300 hectares. Me ajuda a te ajudar. Então, ó, 300 hectares, 10 mil por hectare é um investimento de 3 milhões por ano. O cara não tem um agrônomo, entendeu? E aí não é fazendo propaganda dos agrônomos, nem fazendo merchan por agrônomo, mas assim, cara, tem que contratar um agrônomo, não tem como. Como é que você vai... A tua renda é a terra. Aí você não tem ninguém que cuida da tua terra. Aí você quer administrar como você fazia, como teu pai fazia lá quando chegou o plantio direto no Paraná. Então, assim, é complicado, sabe? Olha o tamanho do investimento. Tamanho do investimento, cara. E do risco, né? Quanto maior o investimento, maior o risco, né? E principalmente agora com a tecnologia, né? Como que ela tem afetado lá dentro do teu escritório? Você já está trabalhando muito com a IA, tem colaborado? Como que você vê hoje esse novo cenário com a IA dentro da advocacia também? Cara, eu vou te falar que eu nunca estudei tanto na minha vida como eu tenho estudado nos últimos 2, 3 anos. É absurdo, assim. Nem em época de OAB, faculdade e tal, eu não estudei tanto como eu tenho estudado nesses últimos 2, 3 anos. Porque a cada mês existe uma coisa nova e revolucionária, né? Então, por exemplo, chegou o ChatGPT. Ó, ChatGPT. Pô, estudando ChatGPT já vai... Cloud. Pô, ChatGPT eu nem uso mais. Cloud, curso de cloud, curso disso, curso daquilo, marketing, como editar vídeo, como posicionamento, isso, aquilo, questão financeira, mentoria, enfim. Então, assim, se você não usar essas ferramentas, então hoje a inteligência artificial, se você souber usar ela e dar os comandos corretos, eu tenho um amigo meu que é um irmãozão que trabalha na Crédito que eu amo ali, ele é o chefe de setor, ele fala assim, ó, inteligência artificial, ela pode ser inteligência artificial ou burrice artificial. Tudo depende do comando que você vai dar. Quem está operando ela. Quem está operando. Então ela pode ser uma baita de uma ferramenta, ou ela pode ser totalmente destrutiva para você, porque se você der um comando errado, se você não souber o que você está comandando ali, ela vai dar um resultado horrível e você só vai replicar. Então, às vezes a gente vê assim, estagiário, né, usa muito essa questão de inteligência artificial. E aí teve um dia que eu cheguei e perguntei, falei, tá, mas onde que você tirou isso daqui? Não sei. Eu coloquei no ChatGPT lá, ele que deu. Eu falei, não, cara, você tem que ter raciocínio, você tem que pensar de onde que veio, refletir a respeito, se aplica, se não se aplica, se seria legal, se é bom pro cliente, isso aqui que você tá falando é horrível pro cliente, você tá dando uma baita de uma arma pro cara se defender do outro lado. Então, é uma baita de uma ferramenta, principalmente questão de organização de documento, leitura de documento, extração de dados, cálculos, né, na área bancária aí, eu uso muito para fazer cálculos, extração de dados, né, pô, pega um extrato de 10 anos de conta corrente, antes era aqui, ó, carrega, olhando lançamento por lançamento, dia por dia. Opa, isso daqui fazia um grifo, né? Hoje não, lança lá dentro e ele me dá todos os lançamentos que... Não dá para terceirizar tudo, né? Não dá para terceirizar tudo. O advogado, na verdade, todas as áreas, né? Todas as áreas tem que tomar cuidado na aplicação da IA. Porque senão o cara pode se perder também. Pode se perder. E qual que é o conselho que você daria, né? Que você pode contribuir, doutor, com a tua experiência, né? Com os novos advogados, né? Na sua visão, para ter uma carreira de sucesso, qual qualificação, qual qualidade que é primordial, que o advogado tem que ter? Quando a gente sai da faculdade, a gente acha que saber a lei
ter conhecimento jurídico basta. Que passar na OAB basta. E a faculdade coloca isso na nossa cabeça, porque para a faculdade é interessante. Porque número de aprovação é credibilidade para a faculdade e maior número de matrícula. Mas se o advogado, e não é só o advogado, qualquer profissional autônomo, quiser ter sucesso, ele precisa, na minha opinião, humilde opinião, estudar 3 áreas. Vendas, marketing pessoal e inteligência artificial hoje. Se você não estudar essas 3 áreas, você pode ser o cara com o maior conhecimento técnico do mundo. Se você não souber falar, se posicionar e vender teu conhecimento técnico, esquece. Então, Faz sentido. é aí que o picareta muitas vezes se sobressai ao gênio. Porque o picareta ele não tem escrúpulos para falar. Ele não tem escrúpulos para convencer, ele não tem escrúpulos na forma de se portar. Então ele vende credibilidade. Não importa se ele tem conhecimento técnico ou não. Sim. E quem tem conhecimento técnico fica muito focado em conhecimento técnico. O pessoal começa a trabalhar comigo, advogado recém-formado, fala assim, qual posse você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, nenhuma. Nenhuma. Vai estudar vendas, marketing pessoal, falar em público, posicionamento em rede social. Vai fazer isso. Aí depois você vai pensar em pós. Pós é título. Você quer título? Quer concurso? Ah, não. Então, esquece. Faz um curso prático. Então, eu quero ter conhecimento. Cara, faz curso prático. Perfeito. Curso prático. Aí, ok. Eu concordo muito, porque eu até já ouvi uma frase uma vez num podcast, inclusive, né, que toda área, né, o cara falou de forma muito enfática e ampla, falou, ó, todo mundo hoje tem que ser vendedor do seu negócio. Tem que ser vendedor. Pô, eu fiquei pensando, falei, cara, e faz muito sentido. Porque eu atendo muita gente por aí, o pessoal fala assim, mas eu sou muito melhor do que o fulano lá, ó. E o cara vende, não sei como é que aquele cara consegue vender. A minha qualificação é bem melhor que a dele. Mas o cara, é igual você falou, marketing pessoal, persuasão em venda. Às vezes eu sempre digo até para cliente, não basta ser bom, tem que parecer bom também. Tem que parecer bom, tem que vender, cara. A minha esposa é médica e eu brinco com ela, né, que a medicina, antigamente você não precisava ser nada, você só bastava ser médico. Ok. Hoje, não. Hoje a gente está vendo um movimento dentro da medicina de advogado, de médico, que tem que se especializar em venda, em marketing digital, comunicação, atendimento ao cliente e tudo mais. Na advocacia também. Mas na advocacia se peca muito em atendimento ao cliente. Então esse é um problema. Mas quem quer começar, então a gente vê assim, o cara recém-formado, 3 anos, tem muito mais cliente que eu. Lógico, cara. Você tá achando que o cara vai passar na frente do teu escritório e vai entrar? E o cara com 3 anos, vem com 3 anos de formado, 2 anos, vem com outra mentalidade. De marketing, de vendas, de marketing pessoal, de agressividade na internet, postagem, posicionamento em rede social. Então é isso. Igual você falou, não basta ser bom, tem que parecer bom e levar a mensagem que você parece bom até os outros. Se você não levar essa mensagem, meu irmão, esquece. Esquece. Hoje 50% do faturamento do meu escritório, da minha parte, vem de marketing digital. Entendeu? Então, vem de marketing digital, vem de posicionamento em rede social, vem de vendas. Você foi se adaptando com fui me adaptando. forma de consumo, né? Desde 2021 eu venho estudando vendas, marketing, negociação, posicionamento em rede social, mentoria, enfim, tudo relacionado a vendas, atendimento ao cliente, organização e tal. Porque a parte jurídica eu vou ler e vou entender. Agora isso para mim é tudo novo, então eu preciso estudar isso, entendeu? E o que você aprendeu, né, que não está em nenhum livro de faculdade? Que a prática manda mais do que a teoria. A gente, principalmente na advocacia, a prática, a experiência nos faz bem melhor do que ler qualquer livro. E principalmente na advocacia que as coisas são dinâmicas, O advogado é um eterno estudante. É um eterno estudante. É um eterno estudante. E é um eterno vendedor. Então, se tem uma coisa que hoje eu levo para minha vida, é a importância das vendas. Antigamente, vendedor era considerado o cara não é nada na vida, ele vai ser vendedor. E eu prego hoje para os meus filhos. Eu falo assim, filho, você tem a chance de ter faturamento infinito se você for um bom vendedor. Perfeito. Você pode vender o que quiser. Os caras pegam esterco e colocam numa latinha e vende. E ganham dinheiro fazendo isso. Exatamente. Entendeu? Se você for um bom vendedor, seja o que você for vender,
você vai vender muito bem. Seja um produto, seja um serviço, seja um infoproduto, o que seja. Você precisa ser um bom vendedor. Então, vendas é tudo. Cara, se o cara não souber vender, eu brinco, o cara tá na roça, tá no barro. Ele tem que saber vender. E principalmente profissional autônomo. Se não souber vender, esquece. Olha que dica para você, né? Você que trabalha aí, você é médico, advogado, outros segmentos, né? Precisa aprender, precisa aprimorar a sua venda. E para você que tem equipe, né? Eu vou deixar um conselho, né? Você que tem um time de vendas. Na minha visão, quando você for contratar um vendedor, um dia me perguntaram: Rodrigo, qual qualidade que você enxerga que um vendedor tem que ter, uma característica, né? Eu falei, o vendedor tem que ter fome, né? Não é fome de ir lá e comer, não. É fome de crescimento. É fome de contribuir, de crescer, de prosperar. Então é com essas pessoas que você tem que lidar. É com essa pessoa que você tem que trazer para dentro do teu time. Essa fome de crescimento eu falo que é muito bom, né? Eu falo por mim, né? Eu tô com a revista já há 9 anos e eu vejo assim, eu atuo no setor de venda, na parte comercial, nós temos as nossas metas, né? E tem que ter essa fome, esse desejo de crescimento, porque senão vai perdendo tesão pela coisa. E isso daí é da pessoa. Não adianta. É uma coisa que não se treina. Vontade de crescer, tesão de crescer, vontade, fome é da pessoa. Então eu também, quando eu vou contratar, eu vejo a fome. Cara, pode Exatamente. ser bom, pode ser o que for, mas se o cara se contenta em trabalhar das 9 às 5 da tarde pra ele, tá bom? Fazer ali sempre o basiquinho mesmo. Beleza, é útil pra mim, mas pra ele é horrível, entendeu? Então tem que ter fome, tem que ter vontade de crescer. Se não tiver vontade de crescer, não anda não. Doutor, para a gente fechar o nosso episódio incrível, né? Se tiver alguém nos assistindo aí, 10 da noite, o cara tá com a conta no vermelho, né? Tá lá com a dívida altíssima para honrar com o banco, um compromisso, com a terra hipotecada. O que que você diria para essa pessoa? Não assine nenhum documento do banco sem consultar o advogado antes. Procura advogado. Você acha que seu caso não tem solução? Eu posso te garantir. Eu já vi cada absurdo ser revertido na justiça, cada erro grande em contratos bancários, conseguir derrubar a hipoteca, conseguir derrubar imóvel indo para leilão, conseguir cancelar a dívida, cancelar contrato, reduzir dívida, simplesmente com análise no contrato. Então, assim, se você tá desesperado, tá endividado, tá com seu imóvel indo para leilão, tá com a terra hipotecada, não sabe o que fazer, procure um advogado especialista. Um advogado especialista vai poder dar um outro olhar. Não ache que você sabe tudo. Não queira você resolver seus problemas. É o que a gente falou durante todo esse episódio. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de especialistas. Cada um Exatamente. na sua área. Então procure quem sabe, quem pode te ajudar. Não haja pela sua própria ciência, porque você vai se complicar e muito. Perfeito. Muito satisfeito com o nosso Eu bate-papo. que agradeço. Não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa que você tá gostaria de acrescentar mais algo. Não, é isso daí mesmo. É isso daí. O objetivo é levar informação que as pessoas entendam, que elas não tenham medo de procurar seu direito. Não tenham medo. As portas hoje, o sistema bancário é um sistema amplo, então você não precisa ter receio de demandar contra o banco A ou contra o banco B, porque o banco C vai te abrir as portas porque você é um cliente potencial. Você é dinheiro para eles, você é número. Então, já que você é número, você vai conseguir se sair, conseguir obter crédito em outro lugar. E quem quiser encontrar com o Dr. Wesley, como que faz? Eu fico em Campo Mourão, aqui na Avenida Manuel Mendes de Camargo, né, número 2190. E pelo meu WhatsApp também, atendo, né, ali online para o Brasil inteiro hoje, graças a Deus, graças à internet, a boa internet. E é pelo 449-9973-3614. Então pode mandar um WhatsApp lá que a gente tenta ajudar o máximo possível. Perfeito, doutor. Eu agradeço a tua participação. Muito obrigado por contribuir com o nosso projeto, com o nosso podcast, que é um espaço que está aqui aberto para profissionais especialistas, aqueles que têm coragem, propriedade para falar, né? E eu tenho certeza que nós contribuímos muito
né, com as pessoas que estão nos assistindo, principalmente com o empresário, com o produtor rural, aquela pessoa que tem uma dívida em banco, saiu daqui hoje bem esclarecido, né? Foi quase aí uma mentoria, uma orientação muito valiosa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado a você. Um abraço. Esse foi o Dr. Wesley Veiga, mais um episódio do O Especialista Podcast. Aproveito também para falar do nosso patrocinador, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Pessoal, até a próxima. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!